Direto da redação. O sul do Espírito Santo, a Presidente Kennedy, que é uma outra cidade com pouco mais de 13 mil habitantes, e o prefeito lá está no terceiro mandato consecutivo, a terceira reeleição consecutiva no Brasil. É um dos poucos casos no Brasil. Só se admite aqui uma reeleição. Ele está no terceiro, ele se reelegeu. Ele está no terceiro mandato consecutivo, atropelando, rasgando a Constituição, mas ele pensa que as pessoas dormem. Mas não dorme não, é o Dorley Fontão, o nome desse prefeito. E o que acontece? Olha ele aí. O Dorley, você compra mais Lexotan, que você vai perder o sono. Ontem eu soube que eles soltaram 3 fogos, apenas lá, 4 fogos. Porque eles compraram uma caixa, compraram dezenas de fogos, porque ontem foi julgado uma decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin, lá no Supremo Tribunal Federal, e saiu um resultado, só que eles interpretam da forma deles. O Dorley voltou a falar coisa com coisa. Mas eu vou esclarecer aqui porque eu tenho questionamentos. Eu acho que tem aí o Fernando Guimarães, de Marataízes, me pergunta exatamente isso. Tem um áudio dele aí, não tem? Vamos ao que ele pergunta aí, por favor. Bom dia, meu nobre e estimado amigo e colega Roberto Barbosa. Nesse dia maravilhoso, esse sol escaldante, que Deus nos permite abrir os olhos, Kennedy novamente está em evidência. Eu não sei o que acontece, sabe, ô Roberto? Não sei se as pessoas em Kennedy, muitas, vivem para querer agradar quem está no poder, mesmo que seja com mentira, ou dizer que não entendeu, ou dizer que não é advogado, procura se entender. E, novamente, a eleição de Kennedy foi mexida lá na terra em que tudo pode e nada pode, que é a nossa capital federal. Preste bem atenção, Roberto, que o ministro Zanin fez uma mexida, deu uma mexida, e gostaria, se fosse possível, se didaticamente você, esse jornalista competente, essa voz daqueles que realmente precisam, possa explicar, através do Direto da Redação, hoje, o programa jornalístico mais ouvido no município, principalmente de Kennedy. Uma audiência excelente em todo o litoral sul capixaba e ouvido pela manhã pelos poderosos da capital. Não gostaria que você, por gentileza, pudesse explicar para toda essa população qual foi a decisão real do ministro Zanin. Porque o pessoal está dizendo, não, agora foi sacramentado, acabou tudo, não tem mais nada. Eu queria dizer uma coisa para todos, que nem eu, nem o Roberto, ninguém é contra o Dorley. Ninguém é contra A, contra B, nós não estamos aqui defendendo bandeira nenhuma. Apenas que se faça justiça e que se faça cumprir a lei. E a lei precisa de ser cumprida em Presidente Kennedy. Meu amigo Roberto, pedindo mais uma vez essa gentileza a você. Um abraço para todos esses que toda manhã fazem questão de, através da voz ou através da escrita, dizer, Roberto, estamos aqui. Porque todas essas pessoas, inclusive eu, sabemos que podemos contar com você. Um beijo no seu coração e no coração de todos, Roberto. Valeu, Fernando. Um abraço, querido. Ô, Fernando, eu não tenho nada contra ninguém, você tem razão. Eu acompanho a questão em Presidente Kennedy, como acompanho em São Fidélis, como acompanho no Brasil inteiro, como acompanho no mundo, né? E Presidente Kennedy é um lugar emblemático porque o nível de corrupção aí é muito grande, o índice de corrupção, de impunidade também muito alto, e o nível de entrelaçamento entre órgãos de controle, determinados segmentos de órgão de controle externo e o poder local muito grande, uma cidade bilionária, uma população muito pobre, e é um caso emblemático porque o que se tenta fazer aí com a força toda do dinheiro de Kennedy é criar uma república independente no contexto de um país. Então é algo que interessa a qualquer jornalista, né? Busca notícia, e essa é a nossa busca. Mas vamos aqui para você entender, e eu estou acompanhando esse caso de Presidente Kennedy. O que aconteceu? O que está acontecendo? Não tem nada encerrado em Presidente Kennedy sob o ponto de vista jurídico. O que o Dorley tem
até aqui como garantia é a liminar de Nunes Marques, monocrática, que faz uma confusão, uma cambalhota tremenda, que lhe assegurou, por enquanto, tenho certeza disso, vai cair de uma hora para outra, o terceiro mandato consecutivo. Isso é uma aberração jurídica, isso não estou dizendo não, mas tem outras pessoas em Brasília, os pares do Nunes Marques, quando se debruçar sobre isso, vai constatar isso. Então ele conseguiu eliminar, não houve recurso na liminar. A liminar ela vai para o arquivo, mas ela tem que ir para a plenária, tem que ser convalidada no plenário do TSE. Esse é um ponto. Paralelamente a isso, o PDT de presidente Kennedy entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que havia ali uma liminar que afrontava uma decisão do Supremo em repercussão geral sobre o caso Cachoeira dos Índios e denunciando ali a artimanha que levou o Dorley ao poder. Isso caiu, foi sorteado o ministro Cristiano Zanin. O Dorley Fontão, o grupo do Dorley Fontão, malandramente, para não ter problemas com a justiça, primeira coisa que eles fizeram, cooptação. Eles cooptaram o ex-prefeito Aloysio Corrêa, que foi vice de Dorley, e depois foi adversário dele na eleição de 2024. E o Aloysio, ele caiu nos braços de Dorley. E foi para os braços de Dorley, me perdoe aqui, mas ele foi para os braços de Dorley feito margarida perfumada a caminho da timbalada. Trucidou a carreira política dele, porque dificilmente vai sobreviver isso. Isso não vai, ele não tem parâmetro, a história não perdoa esse tipo de conduta do Aloysio. Assim, ele escolheu pelo imediatismo, eu acho que foi uma péssima escolha para encerramento de carreira política, mas a opção é o livre-arbítrio, né? O Dorley, ele também, por outro lado, porque ele inibiu, porque o Aloysio até então era a parte legítima que estava para questionar a conduta do Dorley na justiça. Ele neutralizou o Aloysio. Quando o PDT faz esse movimento em nível local, municipal, no Supremo, em paralelo, a coisa não está esgotada ainda no TSE. Ele vai atrás do PDT regional, faz algum tipo de entendimento que não sei qual foi, o PDT regional entra lá no processo dizendo que tinha destituído o PDT local. Inicialmente, o que o Cristiano Zanin reconhece é a falta de representatividade do PDT na ação. E ele diz que perdeu prazo, que eu entendo que não perdeu. Mas o que vai acontecer agora? O que o Cristiano Zanin preparou para você, Dorley? Olha o último, vamos botar o documento aí, lá no último ponto do documento. O que o Cristiano Zanin diz? Eu vou ler, faço questão de fazer a leitura do documento aqui. Ele faz aqui toda a narrativa, ele reconhece e ele vai lá embaixo. Olha o que ele escreve aqui. Determino à Secretaria Judiciária que antes da publicação desta decisão inclua no polo ativo da demanda Fábio Feliciano de Oliveira. Sabe quem é Fábio Feliciano de Oliveira, o Dorley? É o Júnior de Glomogol, o presidente da Câmara, que ele também entrou nessa ação aí pedindo para ser incluído no polo ativo como proponente. E o que aconteceu aí, Dorley? Aí que você vai ser pego pelo contrapé. Quando ele inclui, ele não reconhece aqui o PDT no polo ativo, ele reconhece o Júnior se torna aqui o personagem, o polo ativo. E que vai recorrer contra essa decisão, esclarecendo o seguinte, ministro, que não transitou em julgado. Vai entrar com recurso ali pedindo uma reconsideração. E eu creio, pelos entendimentos e pelo julgado de Cristiano Zanin, que ele vai dar. Então essa história não está encerrada no STF, ela não está encerrada no TSE, e você está mentindo para as pessoas, você está dizendo aí, promovendo festas antes da hora, dizendo às pessoas que está tudo encerrado, está tudo arquivado. Não está. Os seus advogados estão mentindo para você, eu não sei quem é seu advogado, não sei quem está nessa história para você, e talvez... Pode ter certeza, que eu não sei, né? Se essas questões existem muitas traições, alguém cochilou. E você, Dorley, poderá ser, assim,
de uma hora para outra cair do galho. Vai ter eleição, vai ter uma nova eleição aí, pelo que tudo, é o que tudo indica. Então eu estou explicando, Fernando, didaticamente para que as pessoas entendam, porque são minúcias, são questões assim, digamos, minuciosas, e que as pessoas às vezes elas não estão habituadas com juridiquês, não estão habituadas com isso. Eu estou simplificando. Eu estou mostrando aqui. Mas um agravo nessa história do STF vai ser inevitável. Acredito que deve ocorrer nas próximas horas. E Dorley, pode se preparar. Porque no momento em que ocorrer a sua destituição daí, que você cair e marcar um novo calendário eleitoral, uma das coisas que vai se exigir é uma auditoria completa nessas contas da prefeitura, saber a quem você pagou, uma auditoria completa nessas adesões de atas, saber quem recebeu, quem não recebeu, como foi isso, mas devastar isso, saber como foram esses pareceres para essas adesões de atas, os responsáveis. E, paralelamente, não se preocupar aí com órgão de controle externo em nível de Espírito Santo, não. Tudo que se referir à União Federal, gastos, tudo, é Ministério da Justiça, Controladoria Geral da União, é por lá, Advocacia Geral da União. Sabe para quê? Para pegar e entrar com bloqueio de bens logo, pedindo passaporte, para evitar eventuais fugas para o exterior, porque a hora que for passado um pente fino em Presidente Kennedy, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai ter muita gente, posso assegurar isso, vai ter muita gente morando na jaula. Isso aí é inevitável, é o que se supõe. Então isso aí é questão de tempo, é um cronômetro, tá ligado?